A palavra, muito obrigado. Muito bem, os nossos jovens estão tratando de um tema que fala sobre, ou que destaca, a importância das histórias das nossas vidas. E eu gostaria de falar hoje pela manhã sobre as histórias mais populares do Evangelho, as histórias mais conhecidas do Evangelho, que são as parábolas de Jesus. Jesus Cristo, na sua didática de ensino, na maneira como ele conduzia aquilo que ele precisava dizer aos seus discípulos, usava vários recursos, como por exemplo, lançar perguntas, como era muito comum no método filosófico socrático. Jesus parecia conhecer bem a didática socrática de fazer perguntas e exigir que seus discípulos raciocinassem e refletissem para responder. E um outro recurso que Jesus usava era contar histórias. Eram as parábolas, aquelas ilustrações narrativas que normalmente eram contadas por Jesus para chamar a atenção dos apóstolos e dos discípulos para algumas coisas. Se você ler o capítulo 4 de Marcos, nos versos 33 e 34, a gente encontra lá o seguinte: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola, ou alguma comparação, ou alguma ilustração. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então eu quero tratar das parábolas hoje, mas não exatamente de uma parábola em particular, mas da filosofia das parábolas como um todo. Vocês vejam que é mais ou menos que isso que Marcos faz aqui, que é o evangelho que nós estamos lendo ao longo desse ano. Jesus Cristo é apresentado por Marcos como aquele que contava parábolas, sempre procurava ilustrar aquilo que ele ensinava com uma parábola, a ponto de Marcos dizer que nada do que ele dizia não era acompanhado por uma parábola ilustrativa. Também o texto diz, se você percebeu, aí nas miuçalhas do texto, que ele os ensinava aquilo que eles podiam ouvir, ou aquilo que eles suportavam ouvir, ou aquilo que estava dentro da condição intelectual dos discípulos para absorverem aquilo e raciocinarem sobre aquilo. E por fim, o texto diz que quando ainda havia alguma dúvida, depois separado com os apóstolos, com os 12, Jesus Cristo explicava e respondia as perguntas que ainda eles podiam possuir a respeito do que havia sido dito. Então a mesma coisa que Marcos fez aqui nesses 2 versículos, sem contar nenhuma parábola, ele falou sobre a estrutura das parábolas, a intenção das parábolas, que eram histórias. E aproveitando aqui o tema, que tenta despertar em nós a importância das histórias da nossa vida, da nossa existência, da nossa experiência, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui 4 coisas a respeito das parábolas como um todo, ou da filosofia das parábolas, e que podem ser aplicadas também nas histórias da nossa vida, nas histórias que vamos escrevendo, formando, colecionando, que vão enriquecendo nossa experiência, e que vão alargando nossa visão, e que vão ampliando nossos horizontes. Havia 4 coisas a respeito das parábolas que podem ser muito bem aplicadas na experiência das nossas histórias pessoais. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção hoje pela manhã. A primeira é a seguinte: as parábolas de Jesus vinham do que Jesus observava acontecer ao seu redor.
As parábolas tinham como personagens principais gente. E tinha como cenários os cenários que eles estavam acostumados a ver. A grande maioria dessas parábolas, por exemplo, possui cenários rurais, agrários. Porque aquele tempo era um tempo em que os cenários maiores, mais conhecidos, e onde a grande maioria da população residia, era justamente nos cenários agrários, nos ambientes rurais. Então, quando Jesus Cristo contava uma parábola, ou falava de uma história, ou narrava alguma coisa, ele partia daquilo que ele observava acontecer ao seu redor. E aí, depois de observar reações das pessoas, para que servisse de exemplos, e observar os cenários que estavam ali à sua volta, para que ele fosse fiel a cenários que os discípulos conheciam, aí ele narrava e trazia as histórias que os discípulos ouviam. Preste atenção numa coisa. Uma primeira coisa que a gente precisa para escrever as nossas histórias, para formar as nossas histórias pessoais, é a gente observar com atenção as histórias dos outros. É a gente observar com atenção o que está acontecendo ao redor na vida dos outros. É tomar um cuidado enorme para levar em consideração o que está acontecendo com os outros, na certeza de que as coisas não acontecem só com os outros. As coisas também podem acontecer conosco. E às vezes as histórias dos outros são ilustrações poderosíssimas, tanto para nos influenciar, motivando, quanto para sinalizar perigos e ameaças. Quando a gente conhece a história de uma pessoa que quebrou a cara, e que está pagando o preço por ter quebrado a cara, a gente tem que observar de perto, tem que olhar muito bem, para saber por que aquela pessoa quebrou a cara. Porque a possibilidade de que nós repitamos os mesmos erros que aquela pessoa cometeu, que nos enveredemos pelos mesmos descaminhos que ela trilhou, é muito grande. Nós estamos num congresso de jovens, e vocês que são jovens estão com tempo de sobra mesmo. É que eu estou dizendo isso porque eu sou muito consciente, eu tenho o pé muito no chão com referência a essa questão de tempo. E eu, por exemplo, já sou uma pessoa que não está com tempo de sobra assim, não é? Com 55 anos, à medida que a coisa vai passando, esse funil, esse canal vai afunilando. Você, quando tem 20 anos, você faz projetos para os próximos 30 anos. Mas quando você tem 55 anos, você já não pode fazer projetos para 30 anos, a coisa vai afunilando. Agora tem gente aqui que está pior do que eu, está com 70 anos e coisas do tipo, entendeu? Aí vai ficando mais afunilado ainda. E eu tenho certeza que essas pessoas concordam comigo nesse sentido. A gente, quando é jovem e tem tempo de sobra, devia prestar muito mais atenção na vida dos outros. Devia prestar muito mais atenção nos exemplos dos outros. E ver as decorrências de decisões que foram tomadas. Observar e dizer, ó, está vendo ali? Está vendo ali? Não acontece só com ele, não. Pode acontecer com você. Se você seguir o mesmo caminho, se fizer as mesmas coisas, aquilo se repete com você. Então a gente tem histórias e histórias a partir do nosso próprio contexto familiar. É o primeiro ambiente, é o primeiro contexto em que a gente começa a perceber as histórias das pessoas.
Comece a perceber as escolhas que nossos familiares fizeram. As escolhas que nossos pais, que nossos tios fizeram. E o que é que está acontecendo com a vida deles. E o que é que eles estão colhendo. E quais estão sendo os resultados. Aí a gente começa a observar isso e vai dizendo, olha, realmente eu tenho que tomar cuidado com isso. Aquilo está bom, mas isso aqui está perigoso. E eu tenho que ir absorvendo essas experiências, e essas experiências dos outros, essas histórias dos outros têm que servir de sinalização clara, evidente, translúcida, diáfana na minha vida, para que eu possa marcar meus passos e fazer minhas escolhas, tendo como pano de fundo experiências e caminhos que eu sei que não deram certo e que servem para me alertar para que eu não faça a mesma coisa. O livro de Eclesiastes, por exemplo, parece um livro pessimista, mas não, é um livro realista. O que o autor de Eclesiastes faz é abrir um mapa no chão. Ele abre um mapa no chão e mostra, olha só, está vendo aqui? Tudo isso aqui que está riscado em vermelho são os caminhos que eu percorri e eu já sei o que vai dar isso aqui. E está riscado em vermelho para você não entrar por aqui não, porque se você entrar você vai experimentar a mesma coisa que eu experimentei, o final é o mesmo. Então o livro de Eclesiastes é um conjunto de advertências para que você não repita os erros dos outros. Que pelo menos você faça os seus erros, mas não repita os dos outros. Porque as experiências daqueles que estão ao nosso redor servem para nos alertar. Então a primeira coisa que fazia com que essas parábolas nascessem, brotassem, era o fato de Jesus olhar ao redor, ele prestava atenção, via o que é que estava acontecendo com as pessoas, olhava o que elas estavam vivendo e aí ele usava aquilo para mostrar, olha, estão vendo isso? É assim que termina. Estão vendo isso? É assim que é bom. Estão vendo isso? É assim que é ruim. A segunda coisa que a gente observa na filosofia das parábolas de Jesus é que essas histórias, se você presta atenção nas estruturas dessas narrativas, essas histórias, elas são um meio termo. Elas são uma espécie de ousadia em busca de um alvo, mas ao mesmo tempo são uma demonstração de como a gente mantém os pés no chão. Que a gente pode ter sonhos, ter planos, ter metas, mas sem nunca perder o senso da realidade. Porque sonho, meta e objetivo é uma coisa, ingenuidade, otimismo exacerbado e fantasioso, ilusão de ótica é outra coisa totalmente diferente. Então vejam, nessas parábolas, os personagens, eles fazem algumas coisas que às vezes fogem do comum. A maioria dos personagens das parábolas fogem do comum. São pessoas que estão definindo alguma coisa, que estão ousando alguma coisa, que estão experimentando alguma coisa nova. Mas nenhuma parábola é fábula. Você não vê bicho falando, você não vê coisas mágicas acontecendo. As parábolas não são fábulas. Nas fábulas, os bichos falam, os feitiços acontecem, as mágicas acontecem, mas na parábola não. Parábola é vida. Vida real. Embora o filho pródigo não tenha existido, ele poderia existir. E aquilo que aconteceu com o filho pródigo poderia ter acontecido. Isso faz lembrar um desses... Essas viagens, né, que o pessoal faz para o Oriente Médio, aí para Israel. A gente fez aqui com um grupo da igreja uma vez. E tinha um guia que tinha uma brincadeira particular que ele fazia, que ele gostava de fazer essa brincadeira, que era passar num lugar lá e dizer assim, aquilo ali é a hospedaria para onde o filho pródigo foi levado. Aí o pessoal ia aí, tirava foto, sabe como é que é?
Aí voltava para o Brasil mostrando, aqui, eu fui na hospedaria que o filho pródigo foi levado. Até que encontra um esperto na caravana, que fala assim, espera aí, filho pródigo não é parábola? É parábola. Então o filho pródigo nunca existiu. É parábola. Como é que tem aí a casa do filho pródigo? Parábola, nunca existiu. Mas podia ter existido. Tudo o que acontece naquelas parábolas não aconteceram, mas poderiam ter acontecido, porque todas as histórias possuem senso de realidade. E agora vem o segundo princípio das histórias que a gente escreve para a nossa vida. Nós podemos fazer sim sobrevoos, mas sem nunca tirar os pés do chão. Sem nunca perder de vista a realidade. Porque senão o que acontece com a gente é o que acontece, por exemplo, com certos pilotos. Eu gosto, sabe de uma coisa? Eu tenho fascinação com esse negócio de avião, morro de medo, mas a gente tem fascinação por tudo que a gente tem medo. Então tem uma fascinação enorme por negócio de avião. Quando eu vejo, dizem para mim que isso é uma raiz paulistana incurável. Quando eu vejo avião pousando, eu paro para olhar. Ou decolando, eu paro. Diz que paulista gosta de ver avião. Ai, vai. Mas eu gosto. E sabe quais os programas que eu gosto de assistir na televisão? Aquele Mayday, desastres aéreos, que os caras mostram o que aconteceu. Eu gosto de documentário que mostra. Outro dia eu estava assistindo as últimas palavras dos pilotos. Pegou todos aqueles acidentes, o que os pilotos disseram por último. E aí faz uma investigação em cima. Eu assisto aqui, só não assisto nas semanas que eu viajo. Aí eu não assisto. Nas semanas que eu viajo, não faço, porque eu acho que não gosto. Na semana que eu viajo, eu não gosto. Mas no resto, agora eu vejo um negócio ali. Tem um negócio que acontece com os pilotos, que chama desorientação espacial. Tá certo, Jorge? É isso. Jorge é o meu orientador direto de assuntos aeronáuticos. Desorientação espacial. Que é quando o piloto está lá, e aí ele faz uma curva e, por algum motivo, ele perde a sensibilidade da superfície da Terra. E aí parece que ele está longe, mas está perto, e quando faz a curva, ele acaba... Que foi o que aconteceu com o acidente do Eduardo Campos. No acidente do Eduardo Campos, o avião arremeteu, fez uma curva, o piloto teve uma desorientação espacial, pensou que estava longe da Terra, estava pertinho, entrou igual um foguete, solo abaixo. Nas parábolas, nós temos pessoas que ousam algumas coisas, que dão passos além, sabe? Que fogem do comum, sim. Mas as parábolas são reais, elas não perdem o senso da realidade. Então a gente tem que ter cuidado para planos que a gente faça, metas que a gente tenha, devem ser sim ousados, podem até sim fugir do comum, porque se não fugisse do comum, nós não teríamos conseguido tanta coisa que a ciência consegue. Eu estava terminando de ler, alguns meses atrás, a biografia do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek mandou improvisar uma pista no meio da floresta lá no Planalto Central, desceu ali com um teco-teco, saiu com a equipe dele, aquilo cheio de mato. Aí ele só foi mostrando, ali vai ser Palácio do Planalto, ali vai ser o Palácio da Alvorada, aquele monte de mato, todo mundo olhava aquele monte de mato, ninguém via nada, mas ele na cabeça via tudo. Ele na cabeça via tudo. Depois ele não tinha ideia que ia se transformar aquele negócio, mas ele via tudo. O Walt Disney, Branca de Neve e os Sete Anões, foi o primeiro desenho de longa-metragem no mundo. Branca de Neve e os Sete Anões, 1937. O Walt Disney reuniu a equipe dele toda. E ele contou a história toda. Ele fazia Branca de Neve, ele fazia o príncipe, ele fazia os anões, ele fazia a madrasta, ele fazia tudo. Ele encenou para a equipe tudo aquilo que ele queria que acontecesse. E contou a história, ele mostrou como é que queria que aquele desenho fosse feito.
e a equipe prestando atenção nele, e ele fazendo as feições que ele queria no Feliz, a feição que ele queria no Atim, a feição que ele queria no Soneca, ele mostrando como é que tinha que ser. Na cabeça dele, estava tudo ali. Então a gente pode sim sair do comum, e se pessoas não saíssem do comum, a gente não teria chegado onde nós chegamos hoje. O mundo só chegou até onde chegou por causa das pessoas que saem do comum. Por causa das pessoas que ousam. Senão a gente estava no tempo das cavernas ainda. Mas a gente, quando quer sair do comum, e quando quer ter sonhos altos, a gente não pode deixar de ter os pés no chão. Senão é fantasia. E uma pessoa, até para impulsionar o corpo, para pular, para sair da plataforma que ela está, ela precisa da plataforma para dar impulso. Precisa da base. Eu preciso do solo firme para dar impulso e para ir adiante. Então, nas parábolas você tem sim cenas, que são cenas novas, inéditas, que ninguém esperava, mas tudo dentro da realidade. Nada é uma elucubração fantástica, uma fantasia sem propósito. Então, na vida, desculpa que eu estou saindo de uma gripe brava, na vida, se você quiser fazer planos, alvos, escrever história da sua vida para dar certo, pode sonhar sim. Pode sair do comum sim, até deve às vezes. Mas cuidado, conheça muito bem a realidade, saiba muito bem onde está pisando. Conheça muito bem as decorrências. Esse equilíbrio entre sobrevoo e visão da realidade é necessário que aconteça. A terceira coisa que acontece nessas parábolas, que é uma coisa interessante também, é como os personagens, num determinado momento, dão uma guinada final. Vem uma transformação final. A parábola vai indo num certo sentido, e de repente aquele personagem pode ser o filho pródigo voltando para casa, pode ser o bom samaritano resolvendo ajudar o cara que tinha sido assaltado, pode ser o pastor encontrando a ovelha lá no último momento, pode ser a mulher encontrando a moeda lá no último momento. A parábola possui um momento em que a pessoa dá uma guinada. Ocorre uma transformação. Tem um desfecho surpreendente. Nas nossas vidas, nas histórias das nossas vidas que nós escrevemos, nós precisamos ter guinadas. Nós precisamos ter transformações. Nós precisamos mudar de rumo. A gente precisa avaliar o que é que está dando certo. E quando chega à conclusão que aquilo não está dando certo, tem que ter uma guinada na vida. Tem que inverter a posição. Tem que partir para uma direção nova. O apelo de arrependimento do Evangelho é o apelo da guinada. A palavra conversão, a palavra conversão significa exatamente conversão. O que é que o carro faz quando faz a conversão? Ele dá uma meia volta e vai no sentido contrário, é a conversão. Ele está indo numa mão, faz a conversão e vem na outra. Toda palavra, todo apelo de arrependimento no Evangelho é um apelo por uma conversão, por uma guinada, por uma mudança na vida. Todos nós precisamos de uma guinada, de uma mudança na vida. Mudar nossos valores, mudar nossa visão, mudar nossa forma de ser, nossa forma de pensar. O Evangelho faz isso com a gente. As parábolas foram contadas por Jesus para mostrar para as pessoas que essas guinadas podem acontecer. Que nós não somos reféns, nem de nós mesmos, nem daquilo que herdamos, nem do ambiente onde crescemos, nem das influências que tivemos. Tudo isso pode ser superado. Em tudo isso pode haver uma guinada. Em tudo isso pode haver uma transformação.
Às vezes eu fico imaginando que o nosso comodismo para justificar algumas coisas, às vezes não serve para justificar nada. Só justificam nossa fraqueza, nossa preguiça muitas vezes, nossa acomodação, mas não justifica nada. Nós podemos dar uma virada nas coisas. Nós podemos mudar as coisas. É possível que isso aconteça. Eu estive em Vitória essa semana para falar da reforma protestante, lá na Faculdade Teológica Capixaba. Aliás, de setembro até agora, se juntar todas as palestras que eu tive que fazer sobre a reforma, eu acho que eu já falei sobre a reforma mais do que Lutero em 1517, se juntar tudo isso aí. Mas quando eu estive em Vitória, em março desse ano, falando num congresso de despertamento espiritual da Convenção Capixaba, eu encontrei o Gustavo lá. Me apresentaram o Gustavo. E aí, Gustavo estava inicialmente num cantinho ali sentado, e ele estava visitando a igreja naquela noite. Estava afastado da igreja, tinha sofrido uma série de problemas na sua vida, se decepcionou com Deus, ficou afastado de tudo, as coisas não andaram como ele imaginava que iam andar, então ele achou que Deus é que era culpado, ficou ali distante, não quis mais nada, não quis saber de mais nada. Naquela noite ele estava lá em março, aí me apresentaram Gustavo. Aí depois do culto eu fiquei ainda batendo um papo com ele, ele me contou um histórico de vida realmente lamentável, triste, imponente. Sabe aquelas pessoas que parece que elas nasceram para sofrer? Parece que elas nasceram para não dar certo. Tudo dando errado, tudo dando errado. A ponto de eu ficar pensando, meu Deus do céu, o que eu vou dizer para ele? Esse garoto está sendo massacrado pelos acontecimentos da vida. Aí eu orei com ele e disse, olha Gustavo, eu não tenho respostas para você sobre por que certas coisas acontecem, ninguém tem. Mas uma coisa eu creio que Deus tem um propósito para a sua vida e que a semente do Evangelho que foi semeada no seu coração vai dar fruto. E eu quero orar com você agora, firme e confiante nisso. Aí eu orei com ele, isso foi em março. Quando eu chego agora lá, ele estava no seminário, matriculado como seminarista, e era ele que estava conduzindo o louvor, sabe? Mas conduzindo animado, eu sentei e fiquei olhando, eu vi um rapaz levantando a mão, e tal, e gritava, e fechava o olho, vamos irmãos, vamos cantar, não sei o que e tal. Aí vocês sabem como é que é, eu tenho essa coisa de não... Eu sou muito distraído, eu não guardo as coisas, principalmente pessoas que eu conheço assim recentemente. Eu lembro que uma vez eu estava num shopping, Jussara estava dentro de uma loja fazendo compra, e eu ouço aquela voz atrás de mim, dizendo, deixa eu dar um abraço nesse querido pastor. Aí quando eu olho, a mulher sorridente, ela viu pela minha cara que eu não estava lembrando quem era, o querido pastor não estava lembrando quem era ela. Aí ela percebeu que eu não estava lembrando, ela falou assim, vou lhe dar umas pistas. Rosângela de Inhaúma. Nada. Continuei com aquele vácuo na cabeça, sem nada. Eu olhava para ela com aquela cara de passageiro do metrô, nada, não via nada. Aí ela falou, vou lhe dar mais uma pista. Você não está lembrando, né? Vou lhe dar mais uma... O senhor foi meu padrinho de casamento. Nada. Continuei olhando, não vinha uma cena de casamento nenhum, nada. Aí ela ficou tão decepcionada, aí ela falou, olha, dá um beijo lá na Jussara. Eu não mandei beijo para ninguém, porque eu não tinha nem para quem mandar beijo, não lembrava de nada. Aí ela se despediu, eu vi que ela saiu, coitadinha, tão decepcionada. Aí quando a Jussara saiu da loja lá, eu falei, pelo amor de Deus, me diga, quem é Rosângela de Inhaúma? E Jussara falou, aquela que a gente foi padrinho de casamento. Eu falei, quem é isso que eu não me lembro disso? Falou, não, você ia fazer o casamento dela.
Só que o casal de padrinhos faltou e ela pediu para a gente entrar junto com os padrinhos ali na hora. Eu falei, pelo menos mal, né? Mas é assim, aí eu lá vendo o rapaz, e tal, e pulando, e saltando, aí eu virei para o Diego Bravin, que é o diretor da Convenção Capixaba, falei, Diego, que rapaz simpático aquele, olha a vibração dele, quem é aquele rapaz ali? Aí o Diego falou assim, é o Gustavo. Falei, que Gustavo? O Gustavo, não lembra que eu te apresentei aqui em março, ele estava afastado da igreja. Falei, aquele é o Gustavo? Falei, é o Gustavo. Deu uma guinada na vida. Está aí. Hoje é seminarista, está fazendo o primeiro ano de seminário, está cheio de planos para servir o reino de Deus, conduz o louvor aqui no seminário, está aí, cheio de experiência para contar. Deu uma guinada na vida. A gente não precisa ser refém das circunstâncias em que nós estamos. O evangelho que nós temos dentro de nós, a semente do evangelho que foi plantada na nossa vida, é o maior poder que temos dentro de nós para darmos todas as guinadas e para todas as transformações da vida. Por fim, a última coisa que a gente vê aqui nessa filosofia das parábolas de Jesus, né? Então, Jesus contava as parábolas a partir do que ele via ao seu redor. Jesus, nas narrativas havia a ousadia, mas havia o pé no chão. E Jesus fala de personagens que foram seguindo certos rumos e de repente deram uma quebrada, deram uma guinada, mudaram toda a realidade deles. E por último, o que a gente percebe na estrutura dessas parábolas é que as parábolas sempre serviam de lição para outras pessoas. Eram instrumentos, eram narrativas de vida que serviam para influenciar e marcar a vida das pessoas que as ouviam. E eu acho que nas nossas histórias de vida, a nossa preocupação principal devia ser essa. O que é que de bom eu vou deixar marcado na vida das pessoas que passam por mim? Essa devia ser uma grande preocupação nossa. Por um motivo muito simples. Nós não estaremos aqui para sempre. A nossa passagem aqui é transitória, é rápida. A gente vai percebendo o histórico da nossa vida, a gente vê como as coisas passam rápido, como os acontecimentos fluem rapidamente. Quando a gente vê, parece que falta tanto tempo, já passou, e já passou há muito tempo. Então a nossa vida aqui vai passar, nós vamos passar. Nós vamos passar. A nossa grande preocupação é que história de vida que nós estamos escrevendo que deixem marcas boas na vida das pessoas. Porque marca ruim nas vidas das pessoas é muito fácil deixar. É só a gente deixar seguir a natureza. Para deixar uma má influência na vida das pessoas, é só a gente ser o que é. É só deixar a nossa natureza falar mais alto. Nossos instintos falarem mais alto, nossas tendências falarem mais alto, o que dá na cabeça falar mais alto, o que o coração manda falar mais alto. É só deixar acontecer assim. Deixa o coração ir conduzindo sua vida, deixa a coisa rolar, faz o que dá vontade, segue a sua natureza mais interior, que de maneira muito fácil você vai estragar a vida dos outros e vai marcar muito mal a vida dos outros. A coisa mais fácil que tem nessa vida é a gente deixar más lembranças a respeito da gente. A gente faz isso com uma facilidade enorme. Difícil é a gente conseguir que olhem para a gente e digam: essa pessoa tem me marcado de forma tão positiva, tem me influenciado de forma tão boa, tem sido um instrumento tão abençoador na minha vida. Isso é difícil.
É tão difícil que nós devíamos reunir todas as nossas energias diariamente e nos concentrarmos nisso. Sempre que acordamos de manhã, deveríamos perguntar: o que é que eu posso fazer hoje para marcar bem a vida de alguém? Para influenciar bem a vida de alguém. Porque o comentário maldoso, o olhar cínico, a ironia destruidora, a brincadeira de mau gosto, o comentário malicioso, maldoso, o pisar em cima daquele que já está caído, a ofensa, a humilhação, a lágrima, isso tudo a gente faz sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade. Difícil é, quando dá vontade de fazer um comentário maldoso, a gente engolir o comentário maldoso e fazer um bom comentário. Difícil é, quando a vontade é pisar em cima do outro que já está caído, a gente agachar até o outro e suspendê-lo e levantá-lo. Difícil é, quando a gente tem tudo para dizer: eu não disse, eu não tinha razão, eu não te avisei, engolir isso e dizer: puxa vida, isso acontece. O que é que você precisa de mim para te ajudar? Difícil é, quando alguém compartilha com a gente uma coisa da vida dele, a gente se segurar para não sair espalhando para os outros. Isso é muito difícil. É muito difícil a gente ir contra a natureza. É muito difícil a gente ir contra nossas tendências naturais. É muito difícil não ter inveja. É muito difícil se alegrar com o que alegra o outro. É muito difícil parabenizar o outro por uma coisa que ele conseguiu e que a gente estava querendo tanto e não conseguimos. É muito difícil acompanhar as alegrias dos outros e as vitórias dos outros. Isso tudo é muito difícil. Mas é o que faz a diferença. Quando nós não formos mais alguém físico aqui, formos só uma lembrança, e todos nós daqui 100 anos seremos só uma lembrança, ou nem isso. Não sei. Eu, por exemplo, não sei nada sobre meu tataravô. Nada. Meu tataravô não existe mais, morreu, e eu não sei nada sobre ele. Eu acho que meu tataraneto também não vai saber nada sobre mim. Serei esquecido. E a maioria de nós será. Quando nós não formos mais uma presença física aqui, formos só uma lembrança, que tipo de lembrança a gente quer ser para os outros? Que tipo de lembrança a gente quer ser para aqueles que ficaram? As parábolas foram contadas porque influenciavam bem as pessoas. E as nossas histórias de vida nós devemos escrever para influenciar bem as pessoas. Curva sua cabeça comigo, vamos orar. Senhor querido, nós queremos que nossas histórias sejam escritas de maneira que Teu nome seja exaltado e de maneira que nossos caminhos sejam bons caminhos e que nossas vidas sirvam de bênção para outros. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos com o Evangelho que temos no coração, com o Espírito Santo que habita em nós, com a Tua Palavra iluminando a nossa mente. Ajuda-nos a que escrevamos nossas histórias, que nossas histórias sejam parábolas Tuas para abençoar a nossa vida e a vida de outros. É o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos vocês. A gente vai chegando ao final desse culto. Mais tarde nós estaremos novamente aqui. Nós teremos uma peça de teatro pelo Barão Jovem, teatro.
Então a gente convida você para estar aqui e para convidar outras pessoas, seus amigos, para que estejam aqui novamente conosco. Enquanto o louvor vai chegando para cá, eu quero chamar também a liderança, todo mundo que trabalha na liderança do Barão Jovem, em algum lugar. Queria que vocês conhecessem, podem sair dos seus postos, podem vir para cá. Alguma parte dessa galera que está fazendo alguma coisa. Sabe, porque tem dias que eu chego aqui e as pessoas falam assim, parabéns, pastor. Eu fico assim, pelo quê? Eu não entendo muito bem essa história, mas tem um grupo que trabalha aqui, que está sempre muito disponível. Eu queria que vocês conhecessem essas pessoas, soubessem o que eles estão fazendo. A Carol já está aqui na frente, ela está